Você conhece o conceito de sazonalidade produtiva na pecuária? O produtor conhece muito bem esse conceito, com certeza. Ele sabe que tem épocas em que tem mais oferta de animais terminados e menos oferta de animais terminados, e ele sabe também por quê? Por conta do regime de chuvas. Mas será que a gente consegue trazer desde a raiz esse conceito para entender como ele pode influenciar de uma maneira muito mais precisa na oferta de gado e no comportamento dos preços? Então vem comigo que nós vamos tratar desse assunto agora. Pessoal, sazonalidade, portanto, é o período em que a gente tem mais ou menos oferta de um determinado produto, tá certo? E no caso do boi gordo, a gente pode definir ou dividir a sazonalidade em duas categorias. A primeira é a sazonalidade do capim e a segunda é a sazonalidade do boi. Até porque, a partir do momento que a gente começa a ter capim, demora um tempinho até o boi se alimentar desse capim e ficar pronto. Então nós temos que ter em vista esses dois conceitos diferentes. Não é porque chegou a época de chuvas, chegou a época de capim que a gente vai ter imediatamente animais terminados de pasto disponíveis, tá bom? Então esse é o primeiro conceito importante, diferenciar o que é safra de capim do que é safra de boi. Bom, o que acontece? No Brasil a gente tem um regime de chuvas que ele acaba sendo muito bem dividido. Nós temos aí períodos com maior pluviosidade, maior precipitação, maior luminosidade e também temperaturas mais altas. Isso tudo é festa para o capim. Capim adora essa tríade. E tem momentos, tem períodos do ano em que a gente tem baixas temperaturas, menos horas de sol iluminando o pasto, né, a pastagem, e nós temos também temperaturas mais baixas, que acabam impedindo ou atrapalhando o crescimento do capim. O que nós temos, portanto, é um regime de chuvas que começa a partir de outubro e engata de maneira bem forte em novembro, né, e se estende até março, em abril começa a cair. Então, de outubro até março, ou de novembro até abril, mais ou menos, né? Tem anos em que isso se desloca um pouquinho. Nós temos muita pluviosidade, muitas horas de luz no dia e temperaturas mais altas, tá bom? Isso no calor do Brasil não precisaria nem explicar, mas só para a gente trazer o conceito. A partir de maio, abril e maio, as chuvas começam a ceder, elas começam a ir embora. Então nós temos menos pluviosidade, menos horas de luz e temperaturas mais baixas. Portanto, maior dificuldade do capim para se desenvolver nesse período. E o capim, de fato, a partir de maio, quando para de chover e as temperaturas caem, ele perde qualidade de uma maneira muito rápida, muito intensa. Então, essa é a sazonalidade da produção de capim. A gente tem capim a partir mais ou menos de novembro, mesmo que comece a chover em outubro, precisa de um tempinho aí para o capim se recuperar, receber essas chuvas, receber essa luz e, de fato, se desenvolver até um ponto de conseguir aparecer, né, com força, tá bom? Então, a partir de novembro a gente tem capim. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem bastante produção de capim, porque já deu tempo suficiente de incidir muita luz, né, de chover bastante, repetidamente em cima daquele capim. Às vezes dá pra gente sentir que o capim nasceu de um dia pro outro, ele cresceu, né, de um dia pro outro, é muito intenso. Acontece que o boi, ele tem uma sazonalidade um pouco diferente, ela se desloca um pouco para frente. Por quê? Porque se o gado começou a comer em novembro, não é em dezembro que ele vai estar pronto. O boi de capim, ele demora um pouquinho mais para ganhar peso, né, para se desenvolver e estar pronto. Então, o que acontece? O boi de capim, ele demora, a depender da qualidade da pastagem, de 4 a 6 meses para ficar pronto, tá bom? Então, se ele começou a se alimentar com intensidade a partir de novembro, a gente pode dizer que dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele vai começar a ficar pronto a partir de março, abril e maio, a depender da condição daquela pastagem específica. Cada produtor vai ter uma condição diferente, tá certo? Então, o que acontece? O boi está pronto ali a partir desse trimestre, né? Março, abril e maio. Estando pronto, a partir de maio principalmente, as chuvas vão embora. As chuvas indo embora, como falei, o capim perde qualidade muito rapidamente. E aí esse boi que está pronto, ele não consegue mais ser postergado naquela pastagem. Ele imediatamente precisa ser abatido se ele estiver pronto. Por quê? Porque se ele permanecer naquela pastagem, ele vai perder peso. Tudo aquilo que foi investido nele vai começar a ser devolvido, vai começar a ir embora. Então, quando começa a secar,
esse gado que está pronto, ele é pressionado para fora das fazendas. Então, o preço do boi, ele começa a ceder de maneira mais intensa a partir de abril, a partir de março e principalmente com mais força a partir de maio. Por quê? Porque a partir de março, esses animais terminados, prontos para o abate, começam a aparecer depois de alguns meses engordando, tá certo? Então, a partir de março, abril e maio, o preço começa a ceder, né, buscar valores mais baixos. Em maio, as coisas ficam bem pessimistas, todo mundo acaba ficando bem desanimado, porque em maio ganha uma pressão maior, essa secagem, né, essa perda de qualidade das pastagens, ela força o pecuarista a levar o boi para fora da fazenda a ser abatido, então aparece mais oferta ainda, e isso dura mais ou menos até junho, né? Então aparece oferta, o animal vai para o abate, né, não consegue ficar mais na pastagem, então tem uma oferta maior, a gente chama de desova de animais, né, de fim de safra. E aí isso dura entre maio e junho. A partir de julho, agosto, nós já temos aí maio, junho, julho, agosto, 4 meses de seca, 4 meses de temperaturas mais baixas, o capim está rapado, a gente secou aqueles animais que estavam disponíveis desde março, abril e maio, eles foram abatidos aí com maior intensidade e a gente sente falta desses animais a partir desse período, a partir de julho, de agosto, né? A gente já não sente mais aquela oferta porque não tem mais capim para engordar esses animais. Esses animais agora, eles precisam ser engordados com alguma dieta que suplementa esses animais. Ou confinamento, ou TIP, ou confinamento a pasto, tá certo? Semi-confinamento. Então a gente tem que ter alguma estratégia nutricional que dê a capacidade, que dê um suplemento para que esses animais possam engordar, já que no pasto eles não conseguem encontrar tudo que eles precisariam. Então a gente tem a entre-safra de boi gordo, tá bom? A entre-safra pecuária, desde junho, mais ou menos julho, principalmente junho, julho, agosto, setembro, outubro, até novembro, a gente tem a entre-safra, tá bom? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Nós temos 6 meses de entre-safra de animais, né, de bois terminados nesse período. Dezembro, mais ou menos, mas dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio são os meses de safra, tá bom? Então, essas são as classificações entre safra de capim e safra de boi e é assim que funciona a oferta de animais, tá? Essa é a lógica da oferta de animais no Brasil. Por enquanto é isso aí, obrigada pela atenção, até a próxima.